Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 24 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos continuar juntos durante essa semana e alimentando no nosso coração essa chama que nós estamos caminhando rumo à festa de Pentecostes. Algumas pessoas me mandam mensagens e algumas perguntam assim: Paulo, o que eu posso fazer para te ajudar nessa missão? E eu digo sempre com muita alegria: o que vocês podem fazer para ajudar é todos os dias ouvir a pregação e compartilhar essa pregação, deixando também os seus testemunhos nos comentários, para que assim a palavra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. Essa é a melhor forma que você pode me ajudar e pode fazer com que a palavra de Deus possa ser espalhada, propagada, divulgada, e que ela possa chegar naquele coração que precisa. E eu creio que hoje essa palavra também foi preparada, está sendo preparada para chegar no coração daqueles que precisam ouvir. Meu irmão e minha irmã, uma pergunta para nós refletirmos. Quando nós estamos buscando o Senhor, por que nós o buscamos? Por que nós procuramos a Deus? Por quê? E esse porquê é para nos fazer refletir sobre a real intenção do nosso coração. Aquelas pessoas que estavam procurando Jesus, eles tinham presenciado aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquelas pessoas ficaram saciadas. E muitos daqueles da multidão começaram a procurar Jesus de novo, pensando que todo dia Ele iria multiplicar o pão para eles. Todos os dias aconteceria aquele mesmo milagre.
E muitas pessoas foram então procurar Jesus por causa desses pães, e não pelo propósito verdadeiro, que era ouvir a sua palavra e deixar que essa palavra pudesse transformar os seus corações. Aquelas pessoas estavam ali com outros interesses, com outros propósitos. E por isso então, quando Jesus encontra aquela multidão, Jesus os adverte severamente pelo real motivo que eles estavam indo ao encontro do Senhor. Porque Jesus, quando ele veio ao nosso encontro, quando ele se fez homem, ele fez por um real propósito de nos levar de volta para Deus, de abrir as portas do céu para nós de novo, através do seu santo sacrifício na cruz. E aquelas pessoas, elas ainda não entendiam quem era Jesus, e muitos então estavam como se ficando acomodados. Nós vamos atrás de Jesus, ele nos dá comida, ele nos dá alimento e vai ficar tudo bem. E muitas pessoas que procuravam Jesus realmente eram pessoas pobres. Muitos que às vezes não tinham nem condição de ter o próprio alimento. Mas quando Jesus adverte, a advertência foi para aquelas pessoas. Mas a advertência também, meu irmão e minha irmã, é para nós hoje. Porque Jesus olha para aquelas pessoas e responde: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. Mas esforcem, não pelo alimento que se perde, não pelo alimento material, mas se esforcem para desejar o alimento espiritual. E esse versículo 27, ele é uma resposta também do Senhor para cada um de nós. Quantas pessoas ainda só procuram a Deus nos momentos difíceis? Quantas pessoas que quando está tudo bem, não vão à igreja nem para agradecer, nem para dizer muito obrigado, Senhor. Quantas pessoas procuram a Deus na hora do desespero, na hora da dor, do sofrimento, da falta. Mas em muitas situações, quando essas pessoas recebem aquilo que estavam procurando de Deus, não voltam, não continuam a caminhada, porque estavam procurando somente os milagres, mas não estavam procurando o Senhor dos milagres. Por isso, o Senhor adverte que nós devemos nos esforçar não pelo alimento que se perde. Nós não devemos buscar o Senhor somente para nos dar respostas daquilo que nós queremos na vida terrena, mas devemos buscar o Senhor pelo alimento que permanece até a vida eterna. Devemos buscar o Senhor para nós termos a certeza da nossa salvação. Devemos buscar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, isso é uma reflexão que deve mexer com o nosso coração. Porque em muitas e muitas situações, as pessoas que recebem as maiores graças, as pessoas que recebem os maiores milagres, essas pessoas muitas vezes são as que não voltam, são as que não continuam a caminhada na fé, porque procuram o Senhor somente com interesse de resolver a sua situação temporal.
mas não deixam o amor de Deus entrar nas suas vidas. Não deixam o amor de Deus curar as feridas da alma. E aí essas pessoas, elas vão voltar só quando as coisas ficarem difíceis novamente. Mas eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é muito mais que um médico. O Senhor é muito mais do que um profeta. O Senhor é muito mais do que aquele que pode resolver os nossos problemas aqui da terra. Ele é Deus. Ele é Senhor e Ele deseja santificar a nossa vida. O Senhor não deseja que nós o sigamos por aquilo que Ele pode fazer. Ele deseja que nós o sigamos por aquilo que Ele é. E tem uma canção que eu gosto muito, e essa canção fala isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta se fechar também, Ele é Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. E nós, irmãos e irmãs, somos chamados para isso, para adorar o Senhor e para servi-lo pelo que Ele é. Quantas pessoas desistem da caminhada porque pediram algo ao Senhor e não viram resposta. Quantas pessoas deixam de ir à igreja e procurar a Deus porque fizeram um propósito e pediram algo ao Senhor e até o momento Ele não foi atendido. Mas meu irmão e minha irmã, a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de barganha, de troca. Eu te sirvo e o Senhor me dá aquilo que eu preciso. Não. Ele já nos deu aquilo que nós precisamos quando Ele derramou o seu sangue por nós. Agora, nós devemos caminhar com Ele. Se Ele atender o nosso pedido, ou se Ele não atender o nosso pedido, nós somos chamados para amá-lo pelo que Ele é. E é por isso que Jesus fala para aquelas pessoas. E eles perguntam então, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa. Jesus, Ele resumiu muito bem, porque se nós acreditamos que Jesus é o Messias, o enviado do Pai para nos salvar, nós vamos entregar a nossa vida para Ele. E entregando a nossa vida para Ele, nós vamos servi-lo de todo o coração e vamos deixar com que Ele reine, com que Ele governe, com que Ele dirija a nossa vida. E Jesus dizia para aquelas pessoas que era para acreditar nas suas palavras, muito mais do que ir atrás dele para que ele pudesse multiplicar pães de novo. Era necessário caminhar com ele e ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é palavra que conduz à vida eterna. Acreditar no Senhor, meditando na sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, guardando no nosso coração e deixando que essa palavra vá transformando a nossa vida dia a dia. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos alimentar da palavra de Deus. É esse alimento que permanece até a vida eterna. É a palavra de Deus que nos sustenta. Porque Jesus poderia todos os dias multiplicar os pães para aquelas pessoas. Mas se aquelas pessoas não enxergassem como Ele é, entendessem
que Jesus tinha algo maior para eles. Aquelas pessoas morreriam sem salvação. E nós também. Jesus pode curar enfermidades todos os dias. Jesus pode resolver os nossos problemas temporais todos os dias. Mas se nós não enxergarmos Ele como aquele que foi enviado pelo Pai para entregar a sua vida por nós e para nos dar a salvação, nós corremos um sério risco de viver essa fé superficial que não nos leva ao propósito final da nossa vida, que é nos deixar transformar e renovar pela ação poderosa do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a pergunta do início é para cada um de nós meditarmos. Por que eu estou procurando Jesus? E à medida que nós entendermos o real motivo, nós somos chamados a abrir o coração e deixar que o Senhor possa nos transformar e possa nos fazer novas criaturas, lavados e remidos no seu sangue. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje com um coração contrito, eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu te procurei, mas com outras intenções, somente para o Senhor me dar respostas que eu precisava, somente para o Senhor fazer a minha vontade. Quantas vezes, Senhor, eu esqueci que é o Senhor que é o Senhor e que eu sou apenas um servo. Mas hoje eu coloco a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã nesse momento, pedindo perdão, Senhor, para que possamos te procurar, para que possamos desejar muito mais do que o pão material, que possamos ser adoradores, que possamos desejar viver na sua presença, independente das respostas ou da falta de respostas, Senhor. Que possamos confiar que a nossa vida está em suas mãos e que o maior milagre o Senhor já fez, entregando a sua vida por nós e nos dando novamente o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu apresento a minha vida e entrego a vida de cada irmão e de cada irmã. E creio sim, Senhor, que o Senhor está agindo com o poder do Espírito Santo e nos moldando de dentro para fora, para que possamos ser testemunhas fiéis da grande obra do Senhor na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.